Vamos refazer aqui, porque o vídeo anterior ele não ficou gravado completamente. Eu não sei por que o Instagram cortou pela metade. Deixa eu até aumentar o volume aqui, que isso aqui tem que ficar claro, tá? Então, você tem aqui um circuito, né? Um resistor, tem um gerador e tem aqui uma barra que ela vai girar com uma certa velocidade V, puxada aqui por um bloco, né? Que está amarrado numa polia, ok? Muito bem. Pergunta, né? Porque perguntar, a gente sempre tem que se perguntar e tem que perguntar para os outros também. Já pensou como é que se gera energia? Como é que se gera... Para que serve usina elétrica, né? Para que serve usina hidrelétrica? Para que serve usina nuclear? Para que serve usina eólica? Por que tem que ter sempre uma coisa girando? Enfim, você pensar, né? Por enquanto, porque depois, quando a gente vê isso daqui no detalhe, aí você vai ver, usina hidrelétrica serve por causa disso. Enfim. Mas vamos à pergunta aqui, porque ele pergunta o seguinte: qual é o valor da força eletromotriz do gerador? Ok? Que o Instagram me fez a gentileza de cortar deixar o vídeo desse tamanhozinho e deixar só a parte do gerador ficar repetindo, que é uma coisa horrível. Muito bem. Olha aqui. Toda vez que houver variação do campo magnético, você vai induzir, você vai ter uma força eletromotriz induzida, ok? Toda vez que você tiver uma variação do fluxo magnético, você vai ter uma força eletromotriz induzida, portanto uma corrente induzida. Ele está perguntando aqui qual é o valor da força eletromotriz do gerador. Eu tenho duas aqui, né? Eu tenho uma que é induzida e eu tenho que é do gerador. Okay? Quem é que está sendo induzida? A que está sendo induzida é que está sendo gerada, pela variação do fluxo magnético, ok? Então vamos lá. Aí você tem aqui uma barra com comprimento de 60 centímetros, você tem aqui um resistor de 2 ohms, né? E você tem um vetor indução, um campo de indução magnética, ou se quiser ser menos rigoroso, um campo magnético com 0,4 Tesla de intensidade, com essa direção e com este sentido, tá? Uma grandeza vetorial. Observe como o vetor é importante, porque está toda hora aparecendo nos seus problemas. Aí ele pergunta qual é a força eletromotriz do gerador. Muito bem. Passando para cá, aí a gente vê o seguinte: eu tenho uma coisa que eu vou ter que encontrar, que é a força eletromotriz do gerador. Tá? Você sabe que toda vez que você gera uma corrente ao redor de uma espira, e eu tenho as palavras estão me fugindo hoje, não sei se é porque é dia 25, o Chester ontem estava legal e tal, não sei se era Chester, enfim, o frango, vai. Toda vez que eu tenho uma força, uma indução magnética e uma variação da indução e, portanto, uma variação do fluxo, né, eu vou ter aqui uma força magnética. Para onde que vai estar apontando a força magnética?
Aí você tem que usar uma coisa chamada produto vetorial. Veja, o vetor está sempre presente. Então, como as forças elas estão presentes aqui nesse problema, né? Aí você tem que fazer o óbvio dos óbvios, representar as forças. Então tem que representar aqui a força magnética em vermelho, tá vendo? A força magnética que está em vermelho. Em laranja aqui eu tenho o vetor I vezes o deslocamento, e eu tenho aqui o vetor indução magnética ou o vetor campo magnético. Como é que eu faço para saber que a força magnética ela é vermelha? É regra da mão direita, né? Eu coloco a palma da mão aqui, eu faço assim, né? Eu empurro o IDL, I vezes o comprimento, ali ó, I vezes o comprimento, tá? Na direção a força magnética tá aqui, não tá? Então eu empurro aqui, ó, faço aqui, ó. Então tá para cá. Ela tá para cá, na direção do meu polegar, né? Na direção do meu polegar, neste ponto aqui onde está a barra sendo arrastada, ok? Agora olha, a barra ela é arrastada para a direita. Ação e reação, ela arrasta essa cordinha aqui, ou esse fio, para a esquerda, certo? Ação e reação. Veja que as coisas estão interligadas, né? Então, no equilíbrio, o que acontece? A tensão neste fio, e aí a tensão mecânica, né? Não estou falando de tensão do ponto de vista de diferença de potencial, estou falando de tensão mecânica, tá? Tensão num fio, a tração, melhor dizendo, né? Tá bom? Então, a tração mecânica vai ter que ser igual, tá vendo? A tração mecânica, ela tá marcada em azulzinho aqui, ó. Ela é a mesma ao longo de todo o fio. Ela vai ter que ser igual ao peso, que está marcado em preto, aqui, ó, para baixo aqui, ó. Olha para a polia. Mas eu sei que o peso é igual a M vezes G. Aí, então, força magnética é igual a tração, que é igual a M vezes G. Logo, a força magnética, ó, força magnética, vou marcar aqui, ó. Força magnética é igual a tração, que é igual ao peso. A força magnética, que é B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo. No caso aqui, o ângulo é 90 graus, né? Podia ser outro ângulo. Quando a gente for discutir mais a fundo, se for o caso, eletromagnetismo, aí eu vou mostrar situações diversas para vocês, tá certo? Então, você tem aqui o seguinte, ó, B vezes I vezes L é igual a M vezes G, certo? M vezes G é o peso. Aí, portanto, aí você corta quem dá para você cortar aqui, né? B você sabe quem é. Não, B você não sabe quem é, não. Você vai ficar com I igual a M vezes G dividido por B, tá? Me atrapalhei um pouquinho agora, porque eu resolvi esse problema semana retrasada. Enfim, não importa. Aí você vai fazer a continha aqui, ó. B vai ser igual a 12, né, que é da corrente do M vezes G, que a massa é 1,2, o G é 10, e B igual a 0,4, né? B é 0,4 e L é 0,6. Tem que transformar esse 60 aqui para metro, tá? Tem que transformar isso aqui para metro. Porque tá tudo na eu nunca sei para onde é que eu olho. Tá tudo na unidade internacional, né? Você tem que tomar cuidado com isso daí, ok? Aí você vai achar que é corrente. É a corrente
que passa devido ao movimento desta barra que está fazendo o campo magnético variar. O campo magnético varia porque se essa barra ficasse parada, não haveria variação do campo magnético. Okay? Por isso que eu falei para você pensar na questão da usina hidrelétrica, né? Aí aqui está o fluxo. Bom, quem é o fluxo? O fluxo magnético é B vezes A. Quem é esse A? A é de área. E quem é esse B? B é do campo magnético. Então, a corrente, a tensão induzida, a força eletromotriz induzida, ela vai ser igual à variação do fluxo, ok? É uma das 4 equações de Maxwell. Eu nunca sei se é de Lenz ou se é de Faraday. Enfim. Mas aí você tem a ΔΦ sobre ΔT. Mas eu não sei em termos do nome do cara, tá? Eu fico trocando, né? Que eu não saiba, eu fico lidando com isso toda hora, então ó. Então você tem aqui, ó, força eletromotriz induzida é igual a B ΔX sobre ΔT. Por que eu coloquei ΔX sobre ΔT? Tá vendo aqui que você tem, se eu fizer assim, ó, lógico, isso aqui podia ter sido feito mais direto, mas como eu estou explicando, estou fazendo passo a passo, tá? Por que eu botei ΔX sobre ΔT? Porque aqui você não tem variação no comprimento. Onde você tem variação no comprimento é aqui, ó. É no eixo X, né? Se eu traçar um eixo X, eixo Y, onde você tem variação no comprimento é aqui. Portanto, para você variar a área, você vai ter B ΔX sobre ΔT vezes o comprimento aqui, né, que é L. Mas ΔX sobre ΔT é a velocidade com que a barra está sendo puxada por esse sistema aqui, ok? Ah, mas você não falou que o peso tem que ser igual a tração? Lembre-se, quando a resultante das forças é igual a zero, você tem duas possibilidades, né? Duas possibilidades num sistema de referência inercial, né? Ou MRU ou parado, ok? Então você tem o seguinte, ó, aí você vai ter velocidade igual a ΔX sobre ΔT, você sabe quem é a velocidade. Aí você vai ter aqui, ó, a força eletromotriz induzida é igual a B vezes L vezes V. Esse V aqui é do ΔX sobre ΔT. Aí o V você sabe quem é, né? O L você sabe quem é. Perdão. Aí você vai ficar aqui, ó, com as duas forças eletromotrizes, acho que eu falei certo o plural, né? Somadas, né? Tá? Vai somar as duas. Então você tem o seguinte, ó, que essa primeira aqui, que é a que eu quero saber, é a força eletromotriz do gerador, mais o induzido, que é isso aqui, ó, 0,4 vezes 6 vezes 25. Aí, isso aqui é igual a 2 vezes 50, que é igual a R, né? 2 está aqui. 50 é a corrente, né? 50 é a corrente. E aí, fazendo a conta, a gente vai achar 94 volts. Deve ser uma daquelas respostas lá. Se não me engano, é a letra D ou é alguma coisa assim. Confira qual é a resposta. Se você tem dúvida, coloca aqui embaixo qual é a dúvida, etc. Eu estou só fazendo passo a passo para que você saiba, né? Fazendo no detalhe, não estou fazendo tão direto assim, para você saber de onde é que vem as coisas e tal, da melhor forma possível. Okay? Lógico, aí sobra espaço para pergunta,
para você perguntar, pra você compartilhar com quem precisa, para fazer a prova, etc, etc, etc. Lembrando que se você quer, enfim, olha lá o Stories lá, tá? Vai ter mais uma série de vídeos dessa daí, tem mais um canal que eu subi um monte de vídeo lá. Então a sua desculpa com física agora acabou. Para com esse negócio, certo? Ok? Só que aí você marca quem precisa, vai lá no Stories, olha que me ajuda, bicho. Entendeu? É isso, tá? Vamos lá. Agora vamos para outro. Daqui a pouco a gente volta com outro probleminha aí. Beleza?